Olá pessoal, com vocês mais uma vez o professor Oswaldo de História e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre fontes históricas, tá bom? Tá legal? Vamos lá? Então pessoal, o que vem a ser uma fonte histórica, né? Quando a gente fala em fonte histórica, é todo aquele arcabouço, ou seja, é tudo aquilo que o homem produziu durante a sua estada no tempo e espaço aqui no nosso planeta, tá? Um exemplo de fonte histórica que eu posso dar para vocês são os documentos, como esse que está aqui atrás. Esse documento que está aqui atrás é uma carta, né? A carta de Pero Vaz de Caminha. Então, muito foi discutido desde o século XVIII até a atualidade sobre documento e sobre como era feita essa pesquisa, como o historiador se debruçava em cima do documento para analisá-lo, para fazer o que nós chamamos hoje de escrita da história, tá? Então vamos lá. Um contexto histórico diz o seguinte, que no início do século XVIII, homens daquela época começaram a se debruçar em cima do que seria esses documentos. Para eles, o documento tinha que ser um documento escrito, tinha que ser um documento oficial, tá? Dando origem ao que a gente chama, né, de escola positivista, né? Onde eles viam esses documentos, né, e diziam que esses documentos eles só poderiam ser analisados de acordo com o que eles realmente demonstravam ali, ou seja, o historiador ele ficava atrelado somente àquele documento, ele não poderia fazer uma leitura contrapelo, ou seja, ele não poderia analisar aquele documento de forma crítica, né? Então, já depois do século XIX, já no século XX, surge a escola dos análises, que pega esse documento e começa a ver ele com mais cautela, de uma forma mais crítica, analisando ele sobre outras perspectivas, se utilizando de outras ciências para analisar o documento, né? O que eu posso falar para vocês que todo estudo histórico ele é baseado em documentos, mas por que a gente fala tanto documento, tá? Quando que o certo seria a gente falar em vestígios. Por quê? Porque a fonte histórica nada mais é do que vestígios, né? Ou seja, um produto deixado pelo ser humano na passagem dos tempos, né? Então, esse produto ele pode ser analisado de duas formas, né? Analisado sobre o espectro material e sobre o espectro imaterial. Vamos colocar aqui exemplos de fontes históricas materiais. Esse documento que está aqui atrás de mim pode ser considerado uma fonte histórica material. As pirâmides lá no Egito podem ser consideradas uma fonte histórica material, tá? Uma fotografia pode ser uma fonte histórica material. Ou seja, tudo aquilo que for palpável, né? Tudo aquilo que o ser humano pode tocar, pode observar de forma concreta. E nós temos as fontes históricas imateriais, que são aquelas fontes históricas de cunho oral, por exemplo, histórias de antepassados. Um exemplo muito marcante é se você tiver alguém, um ancião na sua casa, né, um idoso, ou até mesmo seu pai e sua mãe, e pedir para eles contarem um trecho da história deles quando adolescentes. Vocês vão ver que vai surgir aí uma fonte histórica imaterial, ou seja, uma fonte histórica oral, tá legal? A dança, o nosso folclore, os nossos mitos, tudo isso são fontes históricas. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dão um joinha aí, curtam esse vídeo, compartilhem bastante esse vídeo para que mais pessoas saibam o que seria fonte histórica, ou o que é fonte histórica. Tá legal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.